Olá pessoal, vamos fazer aí problemas de teste de hipótese. Vamos resolver dois problemas. Um vai ser modelo Z e o outro é o modelo T. E também vou aproveitar e a hora que finalizar a resolução de cada um, eu vou utilizar o intervalo de confiança para validar as respostas, ok? Então vamos lá, esse primeiro que está aí. Um mancal usado em uma aplicação automotiva deve ter um diâmetro nominal interno de 1,5 polegadas. Uma amostra aleatória de 25 mancais é selecionada e o diâmetro interno médio desses mancais é 1,4975 polegadas. Sabes que o diâmetro do mancal é normalmente distribuído com um desvio padrão de 0,01 polegada. Teste a hipótese de que a média da população é igual a 1,5 contra diferente de 1,5 polegada. Então, esse aqui é um teste de hipótese que pede para você utilizar uma hipótese alternativa, considerando que a média seja diferente de 1,5. Então, existe aqui uma afirmação de que a média, né, de todos os mancais que são usados aí na aplicação automotiva tenha um valor de 1,5 polegadas. Vamos então utilizar o teste de hipótese e verificar se a média é diferente daquilo que foi afirmado, que nesse caso aqui é 1,5 polegada. Vamos buscar aqui os dados do problema, né? A nossa amostra ela tem 25 mancais. O diâmetro interno médio desses mancais, diâmetro interno médio, ele é 1,4975 e o desvio padrão aí da população foi fornecido, que é igual a 0,01 polegada. Ok, então. Então, organizando a solução do problema, né? Então, vamos lá. N é igual a 25. Ok. A média desses mancais é uma média igual a 1,4975. O desvio padrão é 0,01 polegada. O alfa desse problema, né, o nível de significância desse problema, ele é 0,01. Então, o alfa é 0,01. Podemos, então, concluir que o nível de confiança é de 99%. A nossa hipótese nula é 1,5 polegada. A hipótese alternativa é considerar que a média vai ser diferente de 1,5. Dessa forma, então, o nosso teste de hipótese ele vai ser um teste de hipótese bilateral, por causa desse símbolo aqui, né? A média diferente de, toda vez que tiver esse sinal aqui, o teste ele é bilateral. O modelo probabilístico é o Z, por quê? Porque nós conhecemos o desvio padrão. Conhecemos o desvio padrão da população, por isso que é o modelo Z. Já que é um teste bilateral, nós temos que encontrar o valor do Z para o alfa dividido por 2. Vai ficar, nós temos que encontrar o Z de uma área que é igual a 0,495. Esse valor de Z, ele vai ser 2,58. Então, está aqui o valor de Z, 2,58. Agora vamos fazer o gráfico
dessa situação aqui, né? Como aqui é um teste bilateral, nós temos então as áreas que representam as regiões de rejeição, né? De rejeição de H0, rejeição da hipótese nula. Aqui vai ser o valor do Z crítico. Eu escrevo negativo porque está do lado esquerdo do zero, desse zero aqui. E agora do lado direito dele eu coloco o valor 2,58. Isso aqui é chamado de Z crítico. Agora nós vamos para o cálculo do Z-teste. Então, Z-teste fica assim. O primeiro valor que eu escrevo aqui é o valor da amostra, que é 1,4975, menos a média, que é o valor relacionado à hipótese nula. A hipótese nula aqui, ó, é 1,5. Então, você escreve aqui 1,5, dividido pelo desvio padrão da população, que nesse caso aqui é 0,01, 0,01, dividido pela raiz quadrada do N. O N aqui, ele é 25. Então, esse valor aqui vai ficar quanto? Ele vai ser menos 2,5. Bom, então fizemos aqui a curva de Gauss, marcamos as áreas de rejeição da hipótese nula. Essas áreas aqui são as áreas de aceitação da hipótese nula. Colocamos o valor do Z crítico, menos 2,58 e 2,58. Esse é negativo porque está do lado esquerdo do zero, e aqui é positivo porque está do lado direito do zero. Fizemos o cálculo do Z-teste. Aqui eu escrevo o valor da média, média da amostra. Aqui o valor relacionado com a hipótese nula, que é 1,5. Nesse local aqui é o desvio padrão da população, dividido pela raiz quadrada da quantidade da amostra, que é 25. Encontramos menos 2,5. Esse menos 2,5 ele fica do lado, né, mais ou menos nessa região aqui. O menos 2,5 ele se localiza na região de aceitação da hipótese nula. Então, nós temos que considerar que a média é igual a 1,5 polegada. Fizemos a conclusão. Para o nível de confiança de 99%, há evidência para afirmar que a média do diâmetro nominal interno desses macais é 1,5 polegadas. Vamos também resolver esse problema agora, utilizando aí o intervalo bilateral de confiança para verificar se ainda vamos aceitar ou não esse valor aqui, né? Então vamos lá. Resolvendo esse problema então aí, utilizando o intervalo de confiança. Resolvendo por intervalo de confiança. Nesse caso aqui, intervalo bilateral de confiança, tá? Bom, então os dados são, nós já sabemos, né? A média da amostra corresponde a 1,4975. O desvio padrão é 0,01. O N, 25. O Z para alfa dividido por 2. Né? O intervalo aqui vai ser bilateral. O Z para alfa dividido por 2 é 2,58. A equação do intervalo bilateral de confiança é essa aqui, ó. Média da amostra, mais ou menos o valor do Z para o alfa dividido por 2, vezes o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada do N.
né? Vamos agora substituir os valores. 1,497,5, mais ou menos o valor do Z. O Z ele é 2,58, vezes o desvio padrão 0,01. Eu posso colocar isso aqui tudo dividido pelo raiz quadrada do N, né? Raiz quadrada de 25. Essa parte aqui é chamado de erro, né? Então, é a média da amostra, mais ou menos, o erro. Então, vai ficar 1,4975, mais ou menos o que der aqui. Para finalizar, você pode representar essa resposta assim, ó. Coloca um traço na horizontal, escreve o parâmetro que você está estudando, que no caso é a média da população. Aqui você coloca o valor que vai ser esse número menos esse. E aqui você coloca esse valor mais o erro. Bom, esse 1,4975 mais 0,0516 vai me dar isso aqui de resposta, ó. 1,50266. Esse número aqui, menos esse, vai fornecer para nós o valor de 1,49234. Bom, qual é a conclusão aqui? O valor afirmado é 1,5 polegada, né? Será que esse valor afirmado ele está contido dentro desse intervalo de confiança aqui? Bom, esse aqui é o parâmetro que eu estou estudando. O parâmetro ele é 1,5. O valor 1,5 está contido dentro desse intervalo aqui, ó. Aqui é 1,49, aqui um pouquinho mais que 1,5. Então, quer dizer que aquilo que foi afirmado está contido dentro do intervalo, devemos, então, aceitar a hipótese nula. Ok? Conclusão para esse intervalo de confiança. Então, conclusão. Com 99% de confiança, pode-se afirmar que o valor que foi alegado de 1,5 polegadas está contido dentro desse intervalo aqui. Correto? Então, nós temos aí, né, os dois valores que representam o intervalo de confiança. E reafirmando que a média que foi dita nesse problema aqui de 1,5 está contido nesse intervalo, então devemos aceitar a hipótese nula. Ok? Então, isso aí está feito. Vou passar agora para o número 2. O engenheiro do setor de pesquisa de um fabricante de pneu está investigando a vida útil em relação ao novo componente da borracha. Após fabricar 17 corpos de prova, realizou os testes adequados na estrada até o consumo total dos pneus. A média e o desvio padrão da amostra são 60.213,42 km e 3.545,49 km. Encontre o intervalo de confiança para a vida média dos pneus usando o alfa igual a 0,05. Então, a letra A solicitou aí fazer um intervalo de confiança. Muito bem, então. Então, vamos lá. Quais são os dados aqui que eu tenho desse problema? Né? Nós temos aqui uma quantidade de corpos de prova igual a 17. Nós temos a média da amostra igual a 60.213,42. Isso aqui é a média de durabilidade dos pneus, né? E o desvio padrão também dessa amostra, que é 3.545,49. Temos aqui o desvio, temos aqui o nível de significância, que é o alfa, é igual a 0,05.
Ok. Vamos então escrever isso. Então vamos lá. N corresponde a 17. A média dessa amostra corresponde a 60.213,42. O desvio padrão da amostra, fiquem atentos a isso, né? É o SX, ele é 3.545,49. O valor do alfa, ele é igual a 0,05. Então, o nível de confiança aqui, ele é de 95%. O modelo que nós vamos utilizar aqui, o modelo probabilístico, é o modelo T, porque nós não conhecemos o desvio padrão da população. Então, o modelo probabilístico é o modelo T, de student, porque não conhecemos o desvio padrão da população. Já que é o modelo T, nós temos que utilizar aqui o grau de liberdade. O grau de liberdade você calcula fazendo n menos 1. Esse n aqui é 17, 17 menos 1. O grau de liberdade ele é 16. Bom, já que é um teste bilateral, né, nós temos que verificar na tabela quanto que é o valor do t para o alfa dividido por 2 e para o grau de liberdade, que é o n menos 1. Quanto que é o t para o alfa dividido por 2 e o grau de liberdade, n menos 1? Bom, esse alfa aí dividido por 2, quanto que ele é? Ele é 0,025. O grau de liberdade é 16. Então, ao verificar na tabela, né, o valor que nós vamos encontrar é o 2,12. Ok? Agora, nós vamos fazer o cálculo do intervalo de confiança. A equação dele é assim, ó. A média da população é igual à média da amostra, mais ou menos o valor de t para o alfa dividido por 2, grau de liberdade n menos 1, vezes o desvio padrão da amostra, dividido por raiz quadrada do n. E então nós temos aí a fórmula. Substituindo então nos valores, né, passando para cá, ó. Bom, então aqui vamos agora substituir os valores. Então vamos lá. A média da amostra 60.213,42, mais ou menos o valor do t que nós verificamos na tabela, vezes o desvio padrão da amostra, 3.545,49, dividido pela raiz de n, dividido pela raiz de 17. Esse valor aqui é o erro, então nós vamos calcular ele e fazemos assim: 60.213,42 mais ou menos quanto? Mais ou menos o valor que der aqui, né? Então, esse valor aqui é 1.823,004. Agora, vamos representar aqui o nosso intervalo de confiança.
Então, nosso intervalo de confiança, vamos escrever aqui os valores do intervalo, né? O menor valor e o maior valor aqui. Então, nós temos aqui a representação do intervalo de confiança. Aqui eu tenho o valor menor do intervalo, aqui o maior valor e a média que nós estamos estimando, né? Nós vamos verificar se está contido ou não dentro do intervalo, beleza? Bom, então, o valor verdadeiro da média da população está contido no intervalo de 58.300,416 a 61.946,424. E esse aqui é o verdadeiro valor da média, considerando um nível de confiança de 95%. Então, a conclusão para esse problema é assim, ó. Para o nível de confiança de 95%, pode-se afirmar que o verdadeiro valor da média está contido no intervalo apresentado. Então, esse aí está feito, ok? Vamos agora passar para a letra B. Lembrando que o valor da média está contido nesses intervalos, ó, de 58 até quase 62 mil quilômetros, ok? Letra B. Suponha que o engenheiro gostaria de demonstrar que a vida média desse novo pneu tem um excesso de 60 mil quilogramas. Formule e teste as hipóteses apropriadas e tire conclusões, usando o mesmo alfa. Então, nós vamos fazer um teste de hipótese, verificando se o valor é maior do que 60 mil quilômetros, ok? A hipótese nula é considerar, então, que a média é igual a 60 mil. Por quê? O engenheiro quer demonstrar que a vida média desse pneu excede 60 mil. Se ele quer demonstrar, ele só pode fazer isso aqui com a hipótese alternativa. Então, a hipótese alternativa desse engenheiro é verificar se a média é maior do que 60 mil. Bom, já que é assim, o nosso teste de hipótese aqui, ele vai ser um teste unilateral à direita. Então, eu estou fazendo aqui a curva de Gauss. A região de rejeição da hipótese nula vai ficar do lado direito aqui. E por que eu sei isso? Por causa desse símbolo, ó, maior que. O maior que significa que meu teste é unilateral à direita. Que eu tenho que colocar aqui agora o valor do t para essa situação. Bom, quais os dados que nós temos? O n é 17. O grau de liberdade ele é 16, que é n menos 1. Eu tenho que saber agora quanto que é o t de alfa e o grau de liberdade, que é o n menos 1. Esse tipo de teste aqui, eu não vou dividir o alfa por 2. Eu só vou dividir alfa por 2 quando for um teste bilateral. Esse aqui é unilateral. Então, essa área aqui corresponde ao valor do alfa. Beleza? Vou buscar na tabela T. Quanto que é o valor do T para o alfa? 0,05 e grau de liberdade 16. Bom, esse valor aí do T ele é 1,746. Nós vamos aqui escrever o valor dele agora, 1,746. Vamos agora calcular o valor do t-teste. Esse t aqui chama t crítico. E agora eu vou fazer o t-teste. Eu coloco aqui o valor da média desse problema, que é o 60.213,42, menos o valor relacionado com a hipótese nula, que é 60 mil. Então, nesse local aqui, escrevo o valor da média, que é 60.213,42,
menos 60.000. 60.000 é o valor associado à hipótese nula. Aqui é o desvio padrão da amostra. Aqui é a raiz do N. Bom, esse valor aqui vai ser quanto? Nós vamos obter 0,143. Ok. Esse valor aqui, ele se localiza, então, na região de aceitação da hipótese nula. Então, nós temos que aceitar a hipótese nula e considerar que a média é igual a 60.000. Correto? Então, aceitamos a hipótese nula. Podemos perceber que no intervalo de confiança que foi feito, o intervalo, ele era quanto? Ele era 58.300 até 61.900. Então, esse 60.000 que está aqui, ó, ele está contido dentro do intervalo de confiança. O que significa também que lá, se soubéssemos, né, essa hipótese nula, poderíamos falar que a afirmação ela é verdadeira, porque esse valor está contido dentro do intervalo de confiança. O teste de hipótese mostrou que também devemos aceitar a hipótese nula, porque o valor calculado do t-teste caiu na região de aceitação da hipótese nula. Então, uma coisa auxilia a outra para validar as informações. Então, a conclusão aqui para esse problema, para um nível de confiança de 95%, pode-se afirmar que a média é igual a 60.000 quilômetros. Então, mais uma vez, o teste de hipótese tem que me dar uma resposta igual ao do intervalo de confiança. É isso aí. Fizemos, então, um problema para modelo Z e outro problema para modelo T. Todos os dois usamos o teste de hipótese e o intervalo de confiança. Espero ter ajudado. Bons estudos. Não esqueça, se inscreva no canal. Um grande abraço.